Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca compreender seu lugar no universo. A filosofia nasceu desse desejo de entender a existência, a moral e o próprio sentido da vida. Enquanto alguns acreditam que a razão é suficiente para desvendar os mistérios do mundo, outros sustentam que há algo além do que os sentidos podem captar. Um plano divino, uma verdade transcendente. A fé sempre exerceu um papel fundamental na construção da civilização. Das grandes religiões às crenças individuais, a ideia de um Deus que guia a humanidade ofereceu conforto e propósito. No entanto, a modernidade trouxe consigo novas perspectivas. O ateísmo, por exemplo, rejeita a existência de um Deus e defende que o universo é fruto de processos naturais. Já o agnosticismo se posiciona na dúvida, admitindo que a existência ou inexistência de Deus é incerta e talvez incognoscível. Nesse cenário, Friedrich Nietzsche se destacou como um dos filósofos mais influentes da modernidade. Ele proclamou a famosa frase, "Deus está morto", não como uma constatação literal, mas como um diagnóstico da cultura ocidental. Para ele, a moral cristã estava se esvaziando e a humanidade precisava criar seus próprios valores. Sua filosofia desafiou séculos de crenças e lançou uma sombra de dúvida sobre tudo o que antes era tido como certo. Mas o que acontece quando um homem de fé se depara com essas ideias? Como alguém que sempre acreditou em Deus lida com a possibilidade de que tudo o que construiu sua vida em torno pode ser uma ilusão? É nesse dilema que começa a história de Elias, um professor que se vê diante do maior conflito de sua vida: seguir acreditando ou encarar o abismo da descrença. A cidade de Montelume era pequena, cercada por montanhas altas e encoberta por névoas matinais. Ruas de paralelepípedo cortavam o centro, onde uma igreja centenária se erguia como um farol para os fiéis. Entre eles estava Elias, um professor de filosofia respeitado, que dedicara sua vida à busca pelo sentido divino. Desde jovem, Elias acreditava que a fé era a base de toda a moralidade. Inspirado pelos sermões do velho reverendo Dom Estevão, ele crescera acreditando que Deus era o alicerce da verdade e que, sem ele, a vida não passava de um caos sem sentido. Por anos essa certeza guiou seus passos. No entanto, tudo começou a mudar quando um de seus alunos, Tomás, um jovem contestador e curioso, aproximou-se dele após uma aula. "Professor, já leu Friedrich Nietzsche?" perguntou Tomás, segurando um exemplar de Assim Falou Zaratustra. Elias franziu a testa. Já ouvira falar de Nietzsche, mas sempre o evitara. A ideia de um filósofo que proclamava a morte de Deus o incomodava profundamente. "Conheço suas ideias, mas nunca me aprofundei." Por que a pergunta? Porque sinto que a filosofia que estudamos na escola evita o problema da fé. E Nietzsche encara isso de frente. O senhor deveria ler. Talvez veja o mundo de um jeito diferente. Elias hesitou, mas aceitou o desafio. Nos dias seguintes, devorou a obra do filósofo alemão.
Cada página era uma batalha contra tudo o que acreditava. Nietzsche não apenas negava Deus, ele desafiava a moral cristã, chamando-a de uma moral de escravos, criada para manter os fracos submissos. Aquele que luta com monstros deve cuidar para que ele próprio não se torne um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo olhará de volta para você. Elias sentia o abismo olhando para ele. Os dias passaram e Elias tornou-se inquieto. Suas aulas, antes apaixonadas, agora eram cheias de hesitação. Os alunos percebiam sua mudança. Durante uma de suas preleções sobre Santo Agostinho, Tomás ergueu a mão. Professor, o senhor acredita mesmo que Deus dá sentido a tudo? Elias olhou para a turma. As palavras que sempre fluíam agora pareciam presas na garganta. Sempre acreditei, disse, escolhendo suas palavras com cuidado. Mas a filosofia existe para nos fazer questionar. Os alunos se entreolharam, surpresos. Até mesmo Elias se espantou com sua resposta. Nos domingos, ele ainda ia à missa, mas já não sentia a mesma conexão. Rezava, mas suas orações soavam vazias. Como poderia continuar ensinando sobre a moral cristã se agora duvidava dela? Se Deus estivesse morto, como Nietzsche dizia, então o que restava? O velho reverendo Dom Estevão notou sua angústia e o chamou para uma conversa. Algo pesa no seu coração, Elias, disse o sacerdote, servindo-lhe uma xícara de chá. Diga-me o que te aflige. Elias hesitou. Li Nietzsche, confessou, e agora não sei mais se acredito em Deus. Se ele morreu, então todo o sentido da vida foi apenas uma ilusão? Se devemos criar nossos próprios valores, como saberemos o que é certo e errado? O reverendo sorriu levemente. Nietzsche viu a morte de Deus como o fim de uma era, mas isso não significa que ele nunca existiu. Significa que o homem precisa escolher. Você pode ver isso como um vazio, ou como uma nova forma de encontrar Deus. Elias ficou em silêncio. Nunca havia pensado assim. Naquela noite, Elias caminhou até o topo da colina que dava vista para Montelume. O vento frio cortava seu rosto. Ele olhou para a cidade adormecida, as luzes das casas piscando como estrelas no escuro. Ali, sozinho sob o céu infinito, sentiu o peso da dúvida. Se Deus estava morto, o que restava? Ele poderia abandonar a fé, aceitar a visão de Nietzsche e tentar construir sua própria moralidade. Mas uma pergunta permanecia. E se Nietzsche estivesse errado? E se Deus estivesse vivo, esperando que Elias o encontrasse por si mesmo? Naquela noite, Elias não encontrou uma resposta definitiva, mas compreendeu algo novo. A fé não era certeza, era escolha. De volta à sua casa, pegou um caderno e escreveu: Talvez Deus não esteja morto. Talvez ele apenas tenha nos dado a liberdade de procurá-lo. E assim, sem certezas, mas com um coração aberto, Elias decidiu continuar sua jornada, entre a dúvida e a fé. Os dias se passaram, e Elias continuou sua rotina na escola e na cidade. Mas algo dentro dele havia mudado. A dúvida não o abandonava. Mas agora, ele começava a vê-la de uma forma diferente. Antes, ele acreditava que a fé era um refúgio contra a incerteza, mas agora entendia que ela também podia conviver com a dúvida. Em uma manhã chuvosa, enquanto revisava suas anotações para a próxima aula, uma frase de Nietzsche ecoou em sua mente. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Nietzsche acreditava que os humanos deveriam criar seu próprio significado para a vida. Mas e se essa liberdade não significasse abandonar a fé, e sim redescobri-la sob um novo olhar? Talvez Deus não fosse uma certeza absoluta, mas uma escolha que cada indivíduo precisava fazer. Naquele domingo, Elias voltou à igreja. Não esperava reencontrar a mesma fé inabalável de antes, mas sentiu que deveria estar ali. O reverendo Dom Estevão o viu e sorriu, como se soubesse que ele voltaria. Quando a reunião terminou, Elias permaneceu sentado no banco, observando o altar.
Pela primeira vez, percebeu que a fé e a razão não precisavam ser inimigas. Ele não precisava escolher entre Nietzsche e Deus, entre o questionamento e a crença. Talvez o verdadeiro caminho estivesse no equilíbrio, no reconhecimento de que a busca pelo sentido da vida nunca teria uma resposta definitiva, mas isso não a tornava menos valiosa. Ao sair da igreja, sentiu o sol tímido romper as nuvens. Caminhou pela praça da cidade onde viu Tomás, o aluno que o desafiara a ler Nietzsche. O jovem o cumprimentou com curiosidade. Professor, encontrou alguma resposta? Elias sorriu de canto. Encontrei algo mais importante que a resposta. A vontade de continuar perguntando. Tomás pareceu surpreso, mas logo sorriu de volta. Elias sabia que nunca teria todas as certezas, mas isso já não o assustava. Afinal, talvez a grandeza da existência estivesse justamente nisso, na busca infinita pelo sentido. A história de Elias nos convida a pensar sobre a relação entre fé e filosofia. Será que a dúvida nos afasta de Deus? Ou será que ela nos permite buscá-lo de maneira mais autêntica? Será que a razão deve negar a espiritualidade? Ou pode ser uma aliada na construção de um significado pessoal? No fim, cada pessoa traça seu próprio caminho. Alguns encontram conforto na fé, outros na filosofia, e há aqueles que transitam entre ambos. O que realmente importa não é ter todas as respostas, mas manter viva a busca por um sentido. E você? O que escolheria?